O sonho de transformar Marte em uma segunda Terra não é mais ficção científica, mas sim o maior desafio de engenharia da história humana. Mas a pergunta crucial que define o futuro da nossa espécie permanece. É biologicamente e tecnologicamente possível reescrever o destino de um mundo? Se você é fascinado pelos mistérios de Marte e quer acompanhar essa jornada épica de 11 partes sobre como podemos moldar o planeta vermelho, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. O que exatamente significa terraformar? Significa pegar um mundo congelado, com apenas 38% da gravidade terrestre, e forçá-lo a desenvolver oceanos, vegetação e, finalmente, oxigênio. Hoje, a superfície de Marte é um deserto estéril, bombardeado por radiação cósmica, onde a pressão atmosférica é tão baixa que, se a água líquida existisse por um segundo, ela ferveria e congelaria simultaneamente. O primeiro e maior obstáculo é a atmosfera. Apesar de ser composta em sua maioria por dióxido de carbono, CO2, um gás de efeito estufa, ela é incrivelmente fina, representando menos de 1% da densidade da atmosfera da Terra. Para tornar Marte habitável, precisamos liberar trilhões de toneladas de gases que estão presos, seja no gelo polar permanente ou incorporados em minerais nas rochas marcianas. A teoria mais popular para iniciar esse processo envolve o aquecimento dos polos de Marte. Se pudermos derreter o vasto reservatório de gelo seco, o CO2 liberado na atmosfera começaria um ciclo de aquecimento. Esse aumento de temperatura, mesmo que mínimo no início, liberaria mais gases e, crucialmente, permitiria que o gelo de água sublimasse e, eventualmente, formasse reservatórios líquidos em vastas depressões, como a Hellas Planitia. Estamos falando de um projeto que levaria séculos. Não se trata apenas de enviar algumas sondas, é uma mudança geológica forçada. A tecnologia necessária para manipular o clima de um planeta inteiro, seja usando espelhos orbitais gigantes para focar a luz solar nos polos ou implantando fábricas de gás fluorado na superfície, mal está no horizonte da nossa engenharia atual. A questão não é se podemos aquecer Marte, mas se há material suficiente no planeta vermelho para sustentar essa mudança. Os cientistas estimam que, mesmo liberando todo o CO2 e vapor de água disponíveis, a pressão atmosférica de Marte só atingiria cerca de 7% da Terra. Isso é insuficiente para a respiração humana sem suporte, mas seria o suficiente para manter a água líquida estável. Mas mesmo que consigamos aquecer Marte, criar pressão atmosférica e fazê-lo chorar rios, há um inimigo silencioso que ameaça desfazer todo o nosso trabalho, a radiação cósmica e solar. E esse problema está intrinsecamente ligado ao fato de que, ao contrário da Terra, o planeta vermelho não possui mais um escudo magnético que o proteja. O que a Terra tem e Marte perdeu é o coração de metal líquido, o dínamo planetário que gera um campo magnético global. Sem essa blindagem, o planeta vermelho não está apenas vulnerável, ele está sendo ativamente despojado. O vento solar, um fluxo constante de partículas carregadas emanando do Sol, atinge a fina camada superior da atmosfera marciana, arrancando os gases leves e soprando-os para o espaço interplanetário, bilhão após bilhão de toneladas. É um ciclo vicioso. Tentamos liberar gases de efeito estufa para aquecer o planeta e criar uma pressão respirável, mas o espaço implacável rouba esses gases quase tão rápido quanto podemos liberá-los. A radiação não é apenas uma ameaça biológica, exigindo que os colonos vivam em tubos de lava ou sobre metros de rególito, mas sim uma ameaça existencial ao próprio projeto de terraformação. Se o escudo não puder ser restaurado, a atmosfera de Marte, mesmo que temporariamente criada, será apenas uma bolha transitória, fadada a evaporar em escalas de tempo geológicas. Como, então, proteger o futuro mundo marciano? A solução mais radical e especulativa não envolve consertar o núcleo de Marte, um feito que beira o impossível. Envolve construir um campo magnético artificial no espaço. Cientistas propuseram colocar um gigantesco dipolo magnético ativo no ponto Lagrange L1, o ponto de equilíbrio gravitacional entre Marte e o Sol.
Esse dispositivo, se fosse poderoso o suficiente, criaria uma bolha de magnetismo no espaço, desviando o vento solar e protegendo a face do planeta vermelho voltada para a estrela. Seria o maior projeto de engenharia já concebido, uma demonstração de poder tecnológico capaz de devolver a Marte, de forma artificial, o escudo que ele perdeu há 4 bilhões de anos. Mas mesmo que esse escudo orbital proteja a atmosfera de ser roubada pelo vento solar, a superfície de Marte ainda sofre com a gravidade de apenas 38% da Terra. E, crucialmente, o solo do planeta vermelho é quimicamente hostil. O rególito marciano, o pó que cobre o planeta, está repleto de percloratos tóxicos. Esses sais são venenosos para a vida terrestre em altas concentrações e, ironicamente, são o resultado da longa exposição da superfície à radiação ultravioleta e cósmica na ausência de um escudo magnético. Para que a terraformação seja bem-sucedida, não basta criar água e ar, é preciso criar solo fértil. Temos que descontaminar a superfície de Marte, ou encontrar uma maneira de plantar a vida em meio ao veneno, utilizando bactérias extremófilas projetadas especificamente para neutralizar ou absorver esses compostos letais. A grande questão não é mais se podemos aquecer Marte. A questão agora é se podemos injetar vida em um mundo que passou eras banhado em radiação, um mundo que, em sua essência química, parece determinado a repelir qualquer intruso biológico. A criação de uma nova biosfera depende da primeira semente que ousarmos plantar. A primeira semente, se conseguir neutralizar os venenos químicos incrustados no regolito, enfrentará um inimigo mais persistente e invisível, a radiação cósmica. O planeta vermelho não é apenas frio e seco, é nu. Há bilhões de anos, Marte perdeu a maior parte do seu campo magnético global. O escudo protetor que desvia o vento solar da Terra e que permite que nossa atmosfera permaneça intacta simplesmente não existe mais no mundo marciano. O resultado é a erosão atmosférica. Mesmo que consigamos liberar todo o dióxido de carbono preso nas calotas polares e nas rochas, criando uma camada de gases capaz de reter algum calor, essa atmosfera será constantemente despojada. Cada partícula de vento solar atinge a tênue camada, roubando moléculas de água e oxigênio e enviando-as para o espaço interplanetário. A terraformação, nesse contexto, transforma-se em uma corrida contra o relógio cósmico. Não basta criar a atmosfera, é preciso garantir que ela permaneça em Marte por milênios. A única maneira de compensar essa falha estrutural sem o poder de reiniciar o núcleo fundido do planeta é criar uma atmosfera tão maciça e pesada que a perda por erosão seja insignificante em escalas de tempo humanas. Isso exigiria a importação de quantidades monumentais de gases, talvez de cometas ou asteroides ricos em nitrogênio. Ou a alternativa mais audaciosa, erguer um escudo artificial. Cientistas e engenheiros planetários debatem a viabilidade de posicionar um dipolo magnético massivo em um ponto lagrangiano entre Marte e o Sol. Essa tecnologia de ficção científica, se concretizada, criaria uma bolha de proteção magnética que envolveria o planeta vermelho inteiro, desviando o vento solar e permitindo que a pressão atmosférica se acumule de forma estável. Mas a física de Marte impõe outro fardo, a gravidade. Com apenas 38% da atração terrestre, manter uma pressão atmosférica estável exige um volume de gases muito maior do que seria necessário na Terra. A baixa gravidade faz com que os gases mais leves tendam a escapar mais facilmente, forçando os arquitetos da nova biosfera a depender de moléculas mais pesadas. A criação de um novo mundo exige, portanto, não apenas a engenharia da vida, mas a engenharia do próprio sistema solar. Estamos falando de manipular a órbita de corpos celestes e de construir infraestruturas que cobririam o planeta inteiro. A grande pergunta permanece: podemos realmente construir um escudo planetário que proteja o mundo inteiro? Ou estamos destinados a construir uma biosfera que, por mais vibrante que seja, estará sempre condenada a desaparecer lentamente, molécula por molécula, sob o ataque incessante da radiação? A ameaça de desaparecimento atmosférico nos força a encarar o problema central de Marte, a ausência de um campo magnético global funcional. O planeta vermelho não pode ser uma nova Terra se não puder segurar seu próprio ar.
A solução, portanto, não está apenas em aquecer a superfície ou liberar gases dos polos. Está em forjar uma armadura invisível contra o vento solar. Como não podemos religar o dínamo interno de Marte, a engenharia se volta para o espaço exterior. A proposta mais radical e talvez a única viável é a construção de um escudo dipolar artificial. Isso envolveria a colocação de um supercondutor maciço no ponto de Lagrange L1 entre Marte e o Sol. Ativado por uma corrente elétrica colossal, este artefato geraria um campo magnético potente o suficiente para defletir a maior parte das partículas energéticas que hoje bombardeiam a superfície de Marte. Seria, em essência, a criação de uma aurora artificial, um véu protetor que permitiria à nova atmosfera se acumular sem ser gradualmente varrida para o vácuo. Mas mesmo que o escudo magnético seja bem-sucedido, o processo de terraformação ainda está sujeito às leis da geologia marciana. A superfície de Marte é coberta por regolito rico em percloratos tóxicos, resquícios de um passado seco e oxidado. Para tornar o solo arável, seria necessário introduzir organismos extremófilos capazes de neutralizar esses químicos, transformando o pó vermelho em algo que possa sustentar vida vegetal complexa. O aquecimento global, no contexto marciano, é um ato deliberado de engenharia climática. Precisamos de estufas planetárias. A primeira fase exige a liberação de grandes quantidades de CO2 aprisionado nas calotas polares, ou injetar gases florados superestufa na atmosfera. O objetivo é elevar a temperatura média em cerca de 6 graus Celsius, o ponto de inflexão onde a água líquida pode se manter estável na superfície, especialmente em regiões de baixa altitude, como Hellas Planícia. No entanto, há um desafio físico que nenhuma tecnologia de blindagem ou aquecimento pode resolver: a gravidade. Marte possui apenas 38% da gravidade terrestre. Nossos corpos e os corpos das plantas e animais que levarmos evoluíram sob 1G. A baixa gravidade marciana altera a densidade óssea, a circulação sanguínea e, fundamentalmente, a biologia reprodutiva ao longo de múltiplas gerações. Mesmo que consigamos construir oceanos e florestas sob um céu protegido por um campo magnético artificial, a humanidade e o ecossistema terrestre nunca estariam realmente em casa. Estaríamos adaptados, sim, mas eternamente presos a um destino biológico ditado pela massa daquele planeta. A escolha da terraformação, então, não é apenas sobre o futuro de Marte, mas sobre a redefinição irreversível do que significa ser humano sob 0,38G. A questão deixa de ser se podemos construir uma nova Terra e passa a ser o que estamos dispostos a sacrificar de nossa própria natureza para habitá-la. A baixa gravidade é apenas o primeiro dos dilemas biológicos. Se a humanidade conseguir aceitar o preço de uma nova evolução, resta o desafio prático de fazer o planeta vermelho respirável, e isso começa com a atmosfera. A primeira etapa da terraformação de Marte é quase poética. Precisamos aquecê-lo. O sonho sempre foi disparar um efeito estufa descontrolado, liberando o dióxido de carbono preso nas calotas polares ou no gelo subterrâneo. A esperança era que, ao vaporizar o CO2 congelado nos polos, a pressão atmosférica aumentaria o suficiente para sustentar água líquida na superfície, desencadeando um ciclo de aquecimento natural. Mas a ciência tem sido implacável. Análises recentes de dados obtidos por orbitadores e rovers como o Curiosity indicam que a quantidade de CO2 nativo em Marte, mesmo que conseguíssemos liberar cada molécula aprisionada no rególito e nas reservas polares de Hellas Planitia, é dramaticamente insuficiente. A pressão resultante seria, no máximo, 7% da pressão da Terra. Isso é muito abaixo do necessário para que os humanos possam caminhar sem trajes pressurizados e insuficiente para proteger a superfície da radiação cósmica. O mundo marciano não apenas perdeu sua atmosfera no passado, ele não tem material suficiente para reconstruí-la apenas com seus próprios recursos. Isso move a terraformação de um projeto de reengenharia planetária para um projeto de importação cósmica.
Se o CO2 não for suficiente, os terraformadores teriam que introduzir gases de efeito estufa extremamente poderosos, como os perfluorocarbonetos, ou, em uma escala de engenharia verdadeiramente assustadora, importar compostos voláteis ricos em carbono de luas distantes ou asteroides. Esta é uma tarefa que exige energia em uma escala que desafia nossa imaginação atual. Para manter uma atmosfera pressurizada e estável contra o constante assalto do vento solar, mesmo com um campo magnético artificial implantado, seriam necessários reatores de fusão ou matrizes de coletores solares orbitais capazes de fornecer energia a milhões de fábricas de processamento de rególito operando 24 horas por dia por séculos. A transformação da superfície de Marte em um ambiente habitável depende, ironicamente, da nossa capacidade de criar uma neblina química espessa e estável. É sob essa camada protetora, densa e quente que a vida terrestre finalmente seria introduzida. O próximo passo, após o ar e a água, é o mais delicado: a inoculação biológica. Que organismos serão os pioneiros que terão a tarefa de transformar a poeira de ferro oxidado em solo fértil? E mais importante, como garantir que essa vida não seja apenas uma camada fina e vulnerável, mas um ecossistema robusto capaz de se sustentar no novo mundo? A poeira marciana, conhecida cientificamente como regolito, não é solo. É uma matriz de sílica, óxidos de ferro e detritos vulcânicos, quimicamente inerte e biologicamente estéril. Para que a vida prospere, essa poeira precisa ser convertida em um meio orgânico, capaz de reter nutrientes e água. O maior obstáculo químico reside nos percloratos. Esses sais tóxicos, abundantes na superfície de Marte, são corrosivos e representam uma ameaça letal para a maioria das formas de vida terrestre. A inoculação biológica, portanto, não é apenas um ato de semear, mas sim uma guerra química silenciosa travada por micróbios. Os primeiros colonos não serão plantas, mas engenheiros biológicos especializados, os extremófilos. Entre eles, as cianobactérias assumem o papel principal. Elas possuem a incrível capacidade de fixar o nitrogênio, essencial para a vida, mas escasso em formas úteis no planeta vermelho, e, simultaneamente, liberar oxigênio na atmosfera que está em processo de espessamento. Mas a tarefa mais crucial cabe às cepas microbianas geneticamente aprimoradas para desmantelar os percloratos. Esses organismos, introduzidos em vastas áreas de Hellas planitia e vales marineris, transformam o veneno em cloreto inofensivo e oxigênio. É um processo lento, que exige décadas de estabilidade e proteção contra a radiação residual, mas é a fundação de todo o ecossistema. Quando esses pioneiros microscópicos prosperam, eles formam a primeira camada de material orgânico, a biocrusta. Essa camada escura e pegajosa se espalha pelo regolito de Marte, ligando as partículas soltas, retendo a umidade do ar e protegendo a superfície da erosão e dos raios ultravioleta. A biocrusta é o tecido vivo que transforma a rocha em solo. A estabilização do solo, contudo, é confrontada por um fator único, a gravidade de 38%. Na Terra, a estrutura complexa do solo se desenvolve sob a força gravitacional plena, que influencia a compactação, a percolação da água e o crescimento radicular. Em Marte, o solo biológico será inerentemente mais leve e aerado. Isso levanta questões críticas. Como as raízes das primeiras plantas, uma vez introduzidas, conseguirão se ancorar de forma eficaz? O solo marciano terá a coesão necessária para sustentar grandes árvores e florestas? A resposta a essa incerteza está sendo testada em estufas pressurizadas, onde as primeiras sementes de gramíneas e musgos modificados já estão sendo introduzidas. Elas são os precursores da flora complexa. Se a biocrusta conseguir neutralizar os percloratos e a baixa gravidade não impedir a formação de uma estrutura de solo robusta, Marte estará pronto para a ascensão da vida vegetal. O desafio, então, passa da química para a arquitetura ecológica.
Como construir cadeias alimentares que se sustentem sem a intervenção constante da terra, garantindo que o novo solo não seja apenas fértil, mas também resiliente a longo prazo. A próxima fase exige a introdução de uma biodiversidade suficiente para criar o ciclo de vida completo, do solo ao dossel. E essa complexidade biológica nos leva a uma pergunta inevitável: quem serão os jardineiros dessa biosfera incipiente? Os jardineiros dessa biosfera incipiente não serão apenas os botânicos humanos. Serão os pioneiros biológicos, espécies meticulosamente selecionadas e, em muitos casos, modificadas ao longo de séculos para prosperar no solo marciano reformulado. Estamos falando de cianobactérias superresistentes, capazes de fixar nitrogênio mesmo em condições adversas, e, crucialmente, de musgos e líquenes, que funcionarão como a primeira pele protetora de Marte, estabilizando o regolito e retendo a umidade. Essa é a fase da inoculação em escala planetária. Enquanto a química do solo pode ser dominada, a radiação cósmica permanece o assassino silencioso. Mesmo com o aquecimento atmosférico e o aumento da pressão, o planeta vermelho ainda não possui um campo magnético global robusto. A vida, para se espalhar livremente, precisa de refúgio. Isso significa que as primeiras florestas, se conseguirem crescer, terão de ser densas, utilizando pigmentos escuros que absorvam radiação UV e, idealmente, sendo plantadas em depressões naturais, como as vastas bacias de Hellas planitia, onde a atmosfera ligeiramente mais espessa oferece uma coluna extra de proteção. Há também a dança com a gravidade. Como a baixa gravidade, 38% da terrestre, afetará a arquitetura da vida? Cientistas teorizam que as árvores, liberadas de grande parte da atração terrestre, poderão crescer muito mais altas e esguias, mas seus troncos e raízes seriam mais frágeis. A biomecânica da Terra pode não se sustentar da mesma forma neste novo mundo. O que acontece com o ciclo da água quando a precipitação é mais lenta? A adaptação da flora marciana exigirá gerações de seleção natural e artificial para encontrar o ponto de equilíbrio entre a altura vertical e a resistência estrutural no mundo de baixa gravidade. A meta é romper as barreiras dos biodomos e permitir que a vida se espalhe de forma autônoma sobre a superfície de Marte. O desafio não é mais fazer a vida crescer em laboratório, mas sim garantir sua resiliência contra os ventos solares e o frio residual. A ecologia incipiente de Marte é uma tapeçaria que precisa ser tecida com redundância biológica, garantindo que a falha de uma espécie não leve ao colapso de todo o sistema. Mas, à medida que a paisagem marciana se torna mais verde e o ar se torna respirável para a flora, surge uma questão de ordem superior. O sucesso da terraformação não é apenas um feito de engenharia e botânica, é um ato de domínio. E à medida que a biosfera se expande, exigindo vigilância constante, quem irá supervisionar a manutenção e a evolução deste novo Éden? A terraformação, em sua fase madura, exige mais do que máquinas, exige uma população humana permanente e autossuficiente. A questão, então, deixa o campo da ciência pura e entra no campo da colonização. Como podemos garantir que os primeiros habitantes permanentes de Marte não destruam o que tanto lutaram para construir? A adaptação humana ao novo mundo marciano é a prova final da terraformação. Não se trata apenas de respirar o ar ou beber a água reciclada. Trata-se de como a gravidade de 38% reescreve a biologia humana ao longo de gerações e como o isolamento de um planeta inteiro molda uma cultura. A população permanente de Marte não será uma extensão da Terra, mas uma espécie de fundação nova, obrigada pela necessidade a uma vigilância ecológica sem precedentes. O sucesso da terraformação depende, em última instância, da autossuficiência. Os macrosistemas que sustentam a vida, os gigantescos processadores atmosféricos nos polos, as usinas geotérmicas que evitam o congelamento dos vastos lagos recém-formados na Hellas planitia, não podem depender de peças sobressalentes, enviadas a cada 2 anos da órbita terrestre. A sociedade marciana deve se tornar a guardiã e a reparadora do seu próprio clima. Isso exige o nascimento de uma ética planetária radical. Enquanto na Terra o crescimento econômico muitas vezes se sobrepõe à saúde ambiental, em Marte a saúde planetária é a economia.
Qualquer falha na manutenção do escudo magnético artificial ou na estabilidade da pressão atmosférica significa extinção imediata. Os primeiros cidadãos do planeta vermelho devem ser, por definição, engenheiros ambientais dedicados. Mas, mesmo com o ar respirável e a água corrente, o desafio mais persistente de Marte continua sendo a superfície em si. O rególito, aquela poeira vermelha fina e tóxica, permanece onipresente. Mesmo que a atmosfera se densifique, a radiação cósmica continua a bombardear o solo com partículas nocivas. A terraformação, neste estágio, torna-se um gigantesco projeto de descontaminação. É preciso selar, mineralizar e integrar o solo para que ele se torne verdadeiramente fértil, protegendo a biosfera nascente das toxinas remanescentes. À medida que os domos pressurizados dão lugar a cidades abertas e as florestas de líquenes evoluem para vastas taigas, a civilização em Marte começa a definir sua própria identidade. A vida sob baixa gravidade produzirá uma arquitetura mais leve, corpos mais altos e, inevitavelmente, uma desconexão gradual com o planeta-mãe. Eles são os guardiões de um Éden artificial, construído com esforço e sacrifício. A manutenção desse novo mundo exige que a soberania ambiental se torne a lei fundamental de Marte. Mas a soberania ambiental, inevitavelmente, leva à soberania política. A questão final da colonização surge. O que acontece quando os guardiões de Marte decidem que os seus interesses e a proteção do seu frágil mundo não coincidem mais com os desejos e as necessidades da distante Terra? A terraformação pode ter sucesso, mas a colonização pode levar a uma ruptura cósmica. A soberania política em Marte não é um luxo ideológico, é um imperativo de engenharia. Os guardiões sabem que o sucesso da sua civilização está perpetuamente ligado à manutenção de uma atmosfera que ainda é, em padrões cósmicos, uma mera bolha de ar. A fragilidade é o preço da vida neste planeta vermelho. A maior ameaça à sustentabilidade do novo mundo marciano não reside na falta de água ou na temperatura fria, mas sim na ausência de um campo magnético global robusto. A Terra possui um escudo invisível, gerado pelo seu núcleo de ferro líquido, que desvia as partículas energéticas do vento solar. Marte perdeu o seu há bilhões de anos. Mesmo com a liberação massiva de gases e a criação de uma pressão atmosférica mínima para sustentar a água líquida, esse novo céu está sob ataque constante. O vento solar continua a esfregar o topo da fina camada gasosa, roubando moléculas leves e lentamente revertendo décadas de esforço de terraformação. Para combater essa erosão cósmica, a engenharia marciana precisa de soluções que beiram a ficção científica. A implantação de um campo magnético artificial, talvez gerado por bobinas supercondutoras gigantes posicionadas em órbita ou na superfície, projetando uma magnetosfera local para proteger as regiões vitais. É uma obra de infraestrutura que transcende qualquer feito humano na Terra. Mas mesmo que a atmosfera seja estabilizada, a gravidade permanece inegociável. Marte possui apenas 38% da atração gravitacional da Terra. A vida sob baixa gravidade é o fator limitante final da terraformação. Não se trata apenas de ossos e músculos enfraquecidos nos colonos humanos. Trata-se da biologia fundamental do novo ecossistema. As plantas cultivadas na superfície de Marte precisam de adaptações estruturais. As árvores desenvolvidas para o novo clima marciano crescem mais altas e mais finas, sem a necessidade da rigidez estrutural exigida pela gravidade terrestre. O ciclo hidrológico em Hellas Planitia, agora um oceano incipiente, comporta-se de maneira diferente. As ondas são mais lentas, a precipitação cai com menos força. A civilização marciana está, portanto, condenada a ser diferente. Eles não estão simplesmente vivendo na Terra, estão vivendo em 38% G. Isso gera uma pressão evolutiva única. A arquitetura se torna mais leve, o transporte mais eficiente e a biologia, ao longo de gerações, irá se especializar. Os biomas criados, os campos verdes em vales marinéres, os oceanos temperados, são ecossistemas de baixa energia gravitacional, um experimento biológico em escala planetária.
A grande ironia é que a terraformação, iniciada para replicar a Terra, está forçando a criação de uma nova forma de vida, adaptada e otimizada para a órbita de Marte. Eles se tornaram os novos marcianos, e o planeta vermelho é agora a sua matriz evolutiva. Essa adaptação, essa especialização, levanta a questão mais profunda sobre o futuro da humanidade no cosmos. O que acontece quando a vida se torna tão especializada em seu novo lar que a própria ideia de retornar à Terra se torna biologicamente inviável? A separação não é apenas política ou tecnológica, ela se torna fundamentalmente biológica. Essa separação biológica, essa nova linhagem adaptada à órbita e à gravidade de 38% do planeta vermelho, expõe, paradoxalmente, as falhas mais críticas no processo de terraformação. Se os novos marcianos são otimizados para a baixa pressão e a radiação, é porque a engenharia planetária ainda não cumpriu sua promessa fundamental, a criação de uma atmosfera robusta e autossustentável. Décadas após a liberação inicial de CO2 aprisionado nos polos, o efeito estufa de Marte estagnou. A massa atmosférica é insuficiente. Mesmo que a temperatura superficial seja elevada o suficiente para manter água líquida por períodos mais longos na superfície, o ar continua rarefeito, continuamente varrido para o espaço pelos ventos solares. A luta não é mais apenas para aquecer o planeta, mas para pará-lo de sangrar. O grande entrave geofísico de Marte é a sua inércia interna. O núcleo está morto. O dínamo que protege a Terra de ser despojada de sua atmosfera simplesmente não existe aqui. A radiação, que força a vida a se abrigar em tubos de lava ou sob a espessa camada de gelo da região de Hellas Planícia, não é um desafio superado, é uma condição de vida permanente. A humanidade se deparou com a verdade incômoda. Não se pode replicar a Terra se não for possível replicar o seu campo magnético. A solução, portanto, teve que ser tecnológica, não geológica. Se não podemos ressuscitar o coração de Marte, teremos que construir um escudo artificial. O projeto que está em curso é o mais ambicioso de toda a saga de terraformação, a implantação de um gigantesco dipolo magnético artificial, posicionado no ponto de Lagrange L1, o ponto de equilíbrio gravitacional entre Marte e o Sol. Esse escudo, alimentado por uma matriz de energia solar de escala planetária, não visa reformar o núcleo, mas sim desviar os ventos solares antes que eles atinjam o planeta vermelho. Se for bem sucedido, Marte será envolto por uma bolha protetora invisível, permitindo que a atmosfera finalmente comece a se acumular e a se adensar. A ironia final da terraformação é que a nova Terra não será um milagre da natureza, mas uma maravilha da engenharia. Um mundo artificialmente protegido, dependente de uma infraestrutura que flutua no vazio. O sucesso da vida marciana e o futuro da humanidade neste mundo não dependerá mais da capacidade da natureza se adaptar, mas da infalibilidade da tecnologia. Mas o que acontece quando a infraestrutura que sustenta a própria vida se torna vulnerável? O que acontece com a Terra artificial se o seu escudo protetor, flutuando a milhões de quilômetros de distância, for atingido ou se a energia falhar? A vida em Marte é uma aposta na eternidade da máquina. E se a máquina finalmente quebrar? A fragilidade do ambiente artificial não é uma ameaça externa, é o preço da permanência. A quebra da máquina não viria em forma de um impacto dramático, mas sim como uma lenta descompressão, a falha sutil de um sistema de regeneração de ar ou a diminuição gradual do campo magnético artificial, permitindo que a radiação solar corroa a saúde dos colonos. O mundo marciano, mesmo que aquecido, úmido e dotado de lagos artificiais, permanece um ecossistema de alta manutenção. A vida não floresce por inércia biológica, mas por rigorosa engenharia. Se a civilização terrestre ruir, ou se o fornecimento de peças críticas de reposição for interrompido, a colônia em Marte não terá séculos para se adaptar. Terá talvez décadas antes que a pressão atmosférica dentro dos domos de Hellas Planitia se torne insustentável. A verdade é que a transformação de Marte não é apenas física, mas biológica e sociológica.
Os humanos que nascem sob 38% da gravidade terrestre não são apenas colonos, são uma nova subespécie. Seus corpos são moldados pelo planeta vermelho, com ossos mais leves e sistemas cardiovasculares adaptados à pressão reduzida. Eles nunca poderão voltar à Terra sem sofrerem as consequências fisiológicas de uma gravidade esmagadora. A terraformação, portanto, não é a criação de uma cópia, mas a aceitação de um divórcio evolutivo. Os cientistas descobriram que, mesmo com a introdução de cianobactérias e líquens modificados, o solo de Marte retém uma assinatura química peculiar, rica em percloratos, que exige filtração constante. O planeta vermelho se recusa a ser completamente domesticado. Ele impõe os seus termos, forçando a humanidade a desenvolver uma simbiose tecnológica que nunca foi necessária na abundância da Terra. O legado da humanidade em Marte se resume, no final, a uma única pergunta. A nossa busca pela expansão exige a criação de uma eternidade artificial? Talvez a verdadeira vitória da saga marciana não seja transformar o planeta vermelho em uma nova Terra, mas sim aprender a amar e respeitar um mundo que jamais será igual ao nosso berço. Marte permanecerá Marte, um mundo de vastas planícies de poeira de ferro sob um céu que, mesmo espessado, nunca terá o azul profundo da Terra. É um planeta que desafia a nossa definição de lar, forçando-nos a expandir a própria fronteira da vida. A humanidade está em Marte, não para fugir da Terra, mas para provar que a vida é mais resiliente do que qualquer catástrofe planetária. É o nosso seguro cósmico, mantido pela vigilância constante e pela fé inabalável na máquina. E enquanto o Sol se põe sobre as cúpulas pressurizadas, tingindo o horizonte de um ocre profundo e silencioso, a aposta continua. A vida venceu em Marte. Agora ela deve provar que pode durar.